como que deve se dar a luta da melhor forma, no meu entendimento limitado, é com base nos preceitos universais, na codificação dos direitos humanos. O caso da Palestina, de novo, ele é muito semelhante ao caso da África do Sul do Apartheid. Você não resolve isso na metralhadora. Você só tem uma via factível de resolução, que é desmantelar o regime de Apartheid. Quando a gente fala que tem que destruir o Estado de Israel, não é matar todo mundo. Você tem que destruir essa estrutura, um Estado em sua estrutura discriminatória. Ou seja, revogar leis como a lei de retorno. Eu sou um cidadão brasileiro de origem remota judaica. Eu posso migrar para Israel e reivindicar cidadania. Já eu, Fábio Bacila, cujo bisavô morava em Nazaré e veio em 1922, parte dos seus primos foi expulso em 48, nós não podemos voltar e reivindicar cidadania. Por um motivo, nós não somos judeus. Minha família é de origem cristã ortodoxa. Então você veja, o mesmo Estado cria uma legislação racializada. Ou você desmantela isso, toda essa estrutura legal que privilegia um grupo racial em detrimento dos outros, ou não tem como falar em paz. Você precisa de uma justiça de transição. Você precisa reconhecer as violações históricas cometidas. Você precisa indenizar a ação afirmativa do Brasil, política de cotas, Lei 10.639. Existe um Estado palestino? Não existe, isso é mentira. O que existe é uma autoridade palestina que tem tanto poder quanto tinha os bantustãos na África do Sul. Quem controla o soberano no todo o território, o soberano último, é o Estado de Israel. Quem controla a entrada, a saída, a carga tributária, todas essas questões, é Israel. Por isso que Israel, à luz do direito internacional, é considerado a potência que ocupa todo o território. Inclusive, eles não permitiram que os mantimentos, né, humanitários entrassem pelo território. Né? Exato. Então, ao mesmo tempo, você tinha milhares de pessoas morrendo de fome, você tinha comida apodrecendo da fronteira e colonos, inclusive, cumprindo o papel que o Estado não quer cumprir, de impedir diretamente, então se cria um pretexto, deixa a população ali queimando, mijando, degradando o alimento para não chegar na população que está morrendo. Existe um silêncio internacional, primeiramente? E se existe um silêncio internacional, ele já é um posicionamento político? Eu acho que a gente não pode falar de silêncio internacional. Quando a gente olha para a relatoria de direitos humanos e para os debates na Assembleia Geral da ONU, a gente tem posições muito claras. A gente tem condenações anuais a toda essa situação. Tudo que eu estou falando aqui é com base nessa relatoria produzida pela ONU. E ela é chancelada pela maioria dos países dos Estados-membros. A questão é que quem é contra, quem exerce poder de veto, sobretudo Estados Unidos. Antigamente, em alguns pontos, contava com o apoio da França e Inglaterra. A China, por outro lado, a China reconheceu, foi esse processo na Corte Internacional de Justiça, que condena Israel por genocídio. A China foi consultada e ela emitiu uma opinião muito objetiva, de que, à luz do direito internacional, os palestinos têm, inclusive, o direito de resistir pela via armada. Então, a gente não pode falar de silêncio internacional. O próprio governo Lula denunciou genocídio desde o começo. A gente está chegando ao final, mas antes vamos para um ponto filosófico, né, para pensar um pouco mais o que você pensa, porque não que essas coisas você não pense, mas assim, qual que é a sua perspectiva filosófica sobre isso? Do ponto de vista filosófico, o que essa violência, esse conflito, essa desumanização gera no seu pensamento? Como resolver isso? Se é possível resolver isso? O último parágrafo da minha tese de doutorado é justamente o que contempla essa questão, que eu falo lá. Enquanto entre um ser humano e outro se sobrepor uma camada identitária, seja baseada em raça, seja em classe, etnia, gênero, o que for, vai haver violência. Ou a gente se identifica com o outro pela condição humana, ou se a gente colocar esses filtros, esses escudos, barreiras entre nós e o outro, vai dar margem para esse tipo de segregação. Então, eu acho que tem que haver um movimento de reconhecimento, de reumanização. Mas isso não é fazer um discurso ingênuo de paz. Isso, de novo, é a justiça de transição, é reconhecer as violações, aplicar medidas concretas de reparação histórica, de reconhecimento e de punição dos responsáveis.
Qual a contribuição, agora é uma pergunta muito minha mesmo, qual a contribuição do islamismo enquanto religião, do cristianismo e do judaísmo, no sentido de pacificar isso tudo? Eu acho que as religiões são dúbias, ao mesmo tempo que elas apresentam elementos que podem favorecer uma reflexão ética, elas também apresentam elementos que podem favorecer uma reflexão étnica. Elas podem criar barreiras ou diluir barreiras. Nesse caso específico, eu acho que elas têm mais contribuído para criar barreiras do que para diluir barreiras. Existe esperança em uma solução pacífica para isso? O que seria necessário para acontecer? O desmantelamento do regime de segregação e a criação de uma democracia, de um Estado democrático de direito igual ao Brasil, onde todas as pessoas têm direito ao voto, à vez, o Estado reconhece as violações, o Estado vem reparando as violações, é isso que precisa acontecer lá. E o Estado processa e julga, que infelizmente não acontece no Brasil com os crimes da ditadura, mas lá é necessário que esse Estado democrático, já reformado, se chama Israel, Palestina, Israel, que o nome pouco importa, o que importa é a estrutura jurídica, que seja um Estado garantidor da dignidade humana. Não tem como garantir dignidade humana fora dos marcos de uma democracia de direito, democracia social de direito, que assegure direitos econômicos, sociais, culturais, civis, políticos. O que diferencia, de fato, um homem judeu e um palestino? Depende do que. Na condição humana, nada. Nas imagéticas, muita coisa. Na autoconcepção, muita coisa. Mas, concretamente, é carne e osso e todo mundo vira pó. Exatamente. Ô, Fábio, a maioria, como eu falei, dos nossos ouvintes aqui que vão ouvir isso, são alunos do ensino médio, né? Nós temos lá quase 11 mil seguidores já, que são jovens do ensino médio, que foram alunos meus, são alunos atuais. Eu contei para eles hoje na escola que eu ia estar aqui conversando com você. Assim, se você estivesse conversando com eles na sala de aula sobre esse tema, qual mensagem você deixaria sobre esse tema para eles, assim, jovens? Nenhuma forma de discriminação, de racismo é tolerável. Isso não é piada, isso não é brincadeira. Isso implica em choro, em sangue, em tragédia. Então a gente tem que ter uma postura combativa. Em sociedades racistas, aquela máxima, né? Não basta ser não racista, a gente tem que ser antirracista. Tem que ser antirracista no Brasil, antirracista na Palestina, antirracista em relação a todas as pautas que envolvem discriminação, segregação. Então, é uma postura ética que a gente tem que assumir perante o mundo, né? Uma postura solidária de combate a todas as formas de discriminação, seja elas de gênero, de raça, de classe, o que for. Perfeito. Para finalizar, quais livros você poderia indicar para esses jovens também, para todas as pessoas que vão ver essa fala, que contribuem para que seja superado essas questões de racismo e como você disse? Eu não recomendo nenhum livro e artigo meu, porque são chatos, acadêmicos. Eu recomendo o livro A Questão Palestina, do Edward Said. Eu acho que ele é um livro muito bom, muito fácil de ler e de entender. E, ao mesmo tempo, o próprio Edward Said faz essas conexões Palestina, África do Sul, Brasil. A gente consegue entender a Palestina como uma questão colonial e de apartheid. Tem uma última pergunta também minha, muito curiosa a respeito dos seus estudos. Só mais um pouquinho mais perto do microfone. Como que você fizesse uma análise, nós estamos chegando às eleições, não é isso? As coisas estão conectadas, de certa forma, sim, né? Como que você está vendo as eleições em nível federal, estadual e municipal? Muito sobrevoo rápido sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter, de novo, a gente tem que ter uma coerência nas nossas escolhas. Os sujeitos que compactuam com o genocídio, eles não são sujeitos que cabem dentro de um regime democrático. Eu acho que o nosso campo de escolha, ele varia conforme nossas consciências. Mas tem que estar claro na cabeça de todo mundo que algumas escolhas não são legítimas nas democracias. Escolhas de sujeitos que apoiam o genocídio, que visitaram Israel durante o genocídio. Zema, Caiado, família Bolsonaro. Você é liberal, você é de direita, procure candidaturas razoáveis, que não tem uma... Eles são de direita, mas não são genocida. Nem todo mundo que é de direita apoia genocídio. Apoiar genocídio é uma postura antiética. Então, a análise que eu faço
é que esses sujeitos que aqui tem uma atuação que viola a dignidade humana, o mesmo sujeito que fala aqui que no quilombo pesa em arroba, que não vai demarcar um milímetro de terra indígena, é um sujeito que apoia o genocídio. Essas coisas estão conectadas. O governador do Rio, depois daquela chacina do Rio de Janeiro, o que ele falou? Ele usou como exemplo Gaza, olha só, usou como exemplo o combate ao terrorismo em Gaza. Enquanto a Corte Internacional de Justiça está processando Israel por genocídio, o sujeito está falando, está idealizando uma realidade. Então veja, a gente não pode separar essas coisas. As violações que acontecem lá têm seus representantes aqui. Então a gente tem que olhar com muito cuidado isso e, modéstia à parte, se situar no campo progressista. O que é o campo progressista? Dos sujeitos que entendem que a realidade é crítica, a realidade é problemática e buscam soluções que superem esses problemas. Você fazer análises que enaltecem as coisas como elas estão, como se fosse ótimo, isso é falacioso. Então a análise que eu faço da política local aqui é essa, a gente tem que ter essa coerência. Né? Olha, muito obrigado pela sua participação, Fábio. Essas declarações que você deu ilumina muito a discussão sobre a Palestina e faz a gente pensar também nas nossas questões brasileiras. Eu que agradeço o espaço.